Meus lendários! Para quem não me conhece, muito prazer, sou o Thiago Fernandes, membro da Primeira Igreja Batista no Salgueiro, e seja bem-vindo à nossa EBD, Escola Bíblica Dominical ou Digital, como você preferir. O objetivo de eu estar gravando esse vídeo, iniciando esse trabalho, se dá pelo seguinte: eu estive observando que alguns irmãos da minha igreja, desejosos de estarem na escola bíblica dominical, eram impedidos por motivo de força maior. E por essa razão eu estou decidindo gravar essa série de vídeos, com conteúdo que a gente vai estar debatendo em sala de aula na escola bíblica dominical, mas para que os irmãos não fiquem desprovidos de receber, de serem alimentados da palavra de Deus, nós estamos iniciando esse vídeo. Eu queria dar um recadinho para você. Se você tem condições de estar em sala de aula, dê preferência para estar na sala de aula, ok? Porque nada vai pagar, com certeza você vai ser muito mais abençoado e edificado através do momento de estar em comunhão com os irmãos, beleza? Então esse é um recadinho, mas de qualquer forma, você que está aqui, eu desejo de coração que você seja abençoado e que a palavra de Deus produza resultado na sua vida, beleza? Eu queria dar mais um recado também, antes da gente iniciar literalmente na lição. O seguinte, à medida que esse vídeo está sendo transmitido ao vivo no YouTube, eu vou estar presencialmente em sala de aula com os meus irmãos, beleza? Então, aproveitando também que eu já falei no YouTube, aproveita o ensejo aí, deixa teu joinha, dá um like aí nesse vídeo, compartilha com outras pessoas para que esse conhecimento, que o evangelho possa ser difundido, e deixa teu like aí. O material de apoio, base para os nossos estudos, com certeza, em primeiro lugar, é a Bíblia Sagrada e, em segundo lugar, é a revista Palavra e Vida, revista de jovens e adultos da Convenção Batista Fluminense, ano número 17, número 20, quarto trimestre de 2021. E o título dessa revista é Epístolas para o Nosso Tempo. Nessa revista, são 13 estudos. Cada estudo, cada domingo, é dedicado a uma das cartas de Paulo. E nesse domingo, hoje nós vamos estudar a carta de Paulo aos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos foi escrita mais ou menos no ano 57 depois de Cristo. Paulo ele ia escrevendo a carta, ia ditando, e um irmão chamado Tércio, pegou a pena e o pergaminho e ia escrevendo a carta. E onde que Paulo estava quando escreveu essa carta? Ele estava no fim da sua terceira viagem missionária. Paulo, pelo menos o que está no livro de Atos, são 3 cartas de Paulo, relatadas no livro de Atos. Ele estava no final da sua terceira viagem missionária. Ele estava lá na região da Acaia, onde nós hoje conhecemos como Grécia, mais especificamente na cidade de Corinto. Então, depois que Paulo terminou a sua carta aos crentes da igreja de Roma, ele pediu para que uma irmã chamada Féber levasse essa carta para a igreja. Os destinatários. É preciso primeiramente entender que a igreja de Roma não foi fundada por Paulo. Na Bíblia não tem explicitamente dizendo aonde que ela se originou, mas estudiosos acreditam que ela tenha sido originada no dia de Pentecostes, porque lá em Atos capítulo 2, quando Pedro ele faz aquele discurso cheio do Espírito Santo, diz que tinha pessoas de muitas regiões e cerca de 3.000 pessoas se converteram. E é relatado que daquelas pessoas que estavam ali de várias localidades, tinha pessoas que eram de Roma. A Bíblia, no livro de Atos, diz que a igreja ali primitiva, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, então eles já aprenderam sobre Jesus naquele primeiro momento ali. Tempos depois, acredita que eles voltaram para sua terra natal, para Roma, e lá formaram a igreja de Roma. A membresia. A igreja de Roma, ela era composta por judeus, que tinham se convertido, ouviram a palavra de Jesus, se converteram, e como todo crente deve fazer, eles pregavam a palavra também para os gentios. Gentios são pessoas que não são judeus, e eles se converteram também. Então a igreja ela era composta por judeus e gentios.
Só que os judeus que não tinham se convertido, né, ao Evangelho, eles tinham perseguição com os crentes, com os judeus que estavam convertidos. Então dava uma confusão danada lá em Roma. Então no livro de Atos 18 nós vemos que o imperador Cláudio, né, expulsou todos os judeus de Roma. E com isso a igreja de Roma passou a ser composta apenas por gentios. Os gentios, né, eles, embora tinham se convertido a Cristo, ainda tinham algumas práticas da sua vida antes de se converter. Houve um determinado momento em que os judeus voltaram, né, para Roma, né, e a igreja voltou a ser composta tanto por judeus como por gentios de natureza. Só que começou a haver divergência entre eles, né? Começou a haver discrepância. Os judeus, né, também não querendo se desapegar dos seus rituais que a lei dizia, né, queriam impor isso para os gentios, então dava uma confusão danada. Então esse é um dos motivos para que Paulo, né, escreva a sua carta aos gentios, tratar dos conflitos da igreja. E quais eram os planos de Paulo? Paulo, conforme eu falei, ele estava em Corinto, né? Na região da Caia, na Grécia, quando ele escreveu a carta aos romanos. Mas ele tinha o desejo de conhecer a igreja de Roma. Ele mesmo diz lá na carta, né, que a igreja não se achasse que ele nunca teve desejo de conhecê-lo. Ele tinha o desejo de conhecer. Só que ele entende que a igreja de Roma era uma igreja já consolidada, né, conhecida pelo mundo inteiro. Então que não fazia muito sentido, né, ele dedicar prioridade estar ali na igreja de Roma, porque a prioridade dele era levar o evangelho para outras pessoas. E nesse sentido, ele está de olho, na verdade, numa região onde o evangelho ainda não tinha sido divulgado, que era a região da Espanha. Então Paulo, ele bota o seu alvo na Espanha. E se a gente observar aqui no mapa, né, no lado esquerdo aqui do mapa, a Espanha, né, é o extremo do mundo. Seguindo lá o texto da grande comissão de Mateus 28, né, Jesus disse que o evangelho deveria ser pregado até os confins da terra, né? E como não existia ainda a descoberta, né, que do outro lado do Oceano Atlântico, né, tinha as Américas, é onde nós estamos aqui, então o mundo se restringia aquele momento ali, e a região que faltava o evangelho chegar era a região da Espanha. Então Paulo estava de olho na Espanha. Só que a Espanha, né, só que a região de Roma, a cidade de Roma, onde ficava a igreja dos romanos, fica no meio do caminho. Então Paulo, ele planejou, bom, quando eu estiver, né, indo para a Espanha, eu dou uma passadinha em Roma para poder desfrutar da companhia de vocês, dividir algum dom, né, me alimentar espiritualmente, obter recursos para poder evangelizar a Espanha, onde o lugar não foi divulgado o evangelho ainda. Só que Paulo, ele promoveu uma campanha de arrecadação para levar para a igreja de Jerusalém, né? Então ele levantou um ofertório pelas igrejas, né, que ele passava, para poder ajudar a igreja de Jerusalém, que estava passando por um momento de dificuldade. Então o plano dele era, bom, depois que eu levar as ofertas para a igreja de Jerusalém, eu vou seguir o meu propósito, né? Eu vou dar uma passada em Roma, convivo um tempo com eles e depois vou levar o evangelho lá para a Espanha. Só que não foi nada disso que aconteceu. Na verdade, Paulo, ele quando chegou em Jerusalém, ele foi preso, né? Paulo, ele era perseguido, né, pelos judeus, né? Ele era muito perseguido. Então ele foi preso pelos judeus e ele até foi para Roma depois, mas não como ele imaginava, ele foi como prisioneiro, né, para ser julgado lá. E de lá em Roma, né, ele ficou numa prisão domiciliar, né, uma prisão que ele alugou uma casa e ele ficava lá, podia receber visitas, escrever cartas. Inclusive ele escreveu algumas cartas lá, mas isso é cenas para próximos capítulos. Bom, além desses objetivos, né, que era tratar os conflitos que havia na igreja entre judeus e gentios, apresentar o seu planejamento, né, para a igreja de Roma, né, dizer que queria visitar e ir para a Espanha, enfim, ele tinha um outro objetivo também, escrever a carta. Paulo, ele sabia que ele não era muito bem visto no meio dos judeus, dos cristãos judeus, né? Apesar de ele ter muitos amigos e parentes até lá em Roma, ele não era conhecido oficialmente ainda
pela igreja de Roma. E existia muitos boatos em torno do nome de Paulo. O pessoal dizia que ele não era apóstolo coisa nenhuma, porque ele não tinha andado com os 12, né? Que ele era uma pessoa que tinha traído a religião dos seus pais, que o evangelho dele era falso, que ele pregava contra a lei, contra o templo. E Paulo ele tinha muita resistência por parte dos cristãos judeus. E ele sabendo, né, que ele encontraria oposição quando estivesse lá em Roma, ele decide, né, escrever a carta e manda para Roma, para quando ele chegasse lá, o cenário, né, já teria mudado em relação a ele. E ele não encontraria tanta dificuldade na divulgação do evangelho. Uma vez, né, contextualizado, né, o porquê que Paulo escreveu a carta aos Romanos, vamos entrar, né, no estudo dessa carta propriamente dito. Mas antes, deixa eu só fazer uma observaçãozinha. Romanos, ela não é a primeira carta que Paulo escreveu. Ele escreveu 13, mas Romanos não é a primeira. A primeira, acredita-se, foi Gálatas. Mas a carta de Romanos acredita que foi a 6ª carta que Paulo escreveu. Mas por que ela aparece em primeiro? Porque na Bíblia as cartas não estão dispostas de ordem cronológica. Não está colocada em ordem cronológica, mas sim por seu tamanho. E a carta de Romanos, por ser a maior carta de Paulo, né, ela está colocada em primeiro lugar, né, das cartas que ele escreveu lá que faz parte do Novo Testamento. Bom, a carta de Paulo aos Romanos ela possui uma grande importância histórica, pois influenciou a doutrina de muitos teólogos, como Agostinho, Martinho Lutero, né, que se converteu lendo aquela parte que a salvação é pela graça, né? John Wesley, que é fundador da igreja wesleyana. Então, aliás, se você quiser fazer um estudo aprofundado sobre salvação, é impossível não passar por Romano. Porque na carta aos Romanos, Paulo ele se esmerou, ele se dedicou a preparar uma coisa tão minuciosa para explicar, né, o evangelho que ele pregava, que hoje nós temos uma obra-prima nas nossas mãos. Falar sobre salvação e não passar por Romanos é praticamente impossível, né? A carta aos Romanos também é conhecida como o Evangelho de Paulo, né? A mensagem central da carta é a seguinte: eu tirei um fragmento, né? Um fragmentozinho da nossa revista, a Palavra e Vida. Diz o seguinte, ó: a mensagem central de Paulo nessa carta é apresentar a sua visão do Evangelho de Cristo, na qual a condição de condenação humana é apresentada, mas a justificação pela graça é a alternativa mostrada, e a santidade é um chamamento ao novo estilo de vida. O texto base, né, sugerido para essa lição está em Romanos, né, capítulo 1, versículo de 1 a 8. Vamos ao texto da Palavra de Deus. Diz assim, ó: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebamos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre os quais sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, eu dou graças ao meu Deus Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Bom, Paulo começa no versículo 1, ele se apresenta, né? Ele diz que ele é Paulo, servo de Jesus Cristo, que ele está a trabalho de Jesus Cristo. E ele foi chamado para ser apóstolo. Na verdade, ele não se intitulou, não se colocou, né, como apóstolo por vontade própria, mas ele foi chamado por isso, né? E que o evangelho que Paulo leva, que é o evangelho de Deus, esse evangelho, na verdade, já tinha sido anunciado antes nas Escrituras. Então Paulo, na verdade, ele não está contra as Escrituras, mas toda a Escritura, o Antigo Testamento, né, chamado também como a Lei e os Profetas,
testificam desse evangelho que ele prega, que é o evangelho sobre Jesus Cristo, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, entendeu? Então o evangelho, as escrituras, né, o Antigo Testamento inteiro, ele testifica do Messias que havia de vir e veio, que é Jesus Cristo. E ele diz ali, ó, no versículo 5, que ele recebeu o apostolado, né, de Jesus Cristo. Então não é pelo fato dele não ter sido um dos 12 que ele não é apóstolo, mas o próprio Cristo assina embaixo que designou ele para ser apóstolo. E ele diz lá no versículo 7, né, para quem que ele está escrevendo a carta, que é a igreja, que é os amados, né, de Roma, que é a igreja de Roma. A igreja de Roma, né, ela na verdade, ela não era um lugar único, né, que as pessoas se reuniam lá para cultuar a Deus. A igreja de Roma, na verdade, eles se reuniam em vários lugares, né? Pelo menos no capítulo 16, né, vai citar 4 lugares, 4 casos, né, que as pessoas se reuniam para poder congregar. Visto que igreja, né, com I maiúsculo, somos todos nós, né, que somos salvos em Cristo Jesus. Igreja com I minúsculo, né, é o local, o espaço físico. Então o espaço físico não era um único lugar, pelo menos no capítulo 16 aí de Romanos, né, vai citar 4 lugares, né, que os santos se reuniam. E chama atenção também que a igreja de Roma, né, que a fé dela era uma igreja que era admirada em todo o mundo, né? Todos os cristãos de todo mundo conheciam a igreja de Roma, que era bem famosa. Uma vez, né, a gente está aqui com a estrutura da lição, né? O título dela é Vivendo pela Fé, a Carta aos Romanos. A nossa lição ela é estruturada da seguinte forma, então 3 tópicos. O primeiro tópico é o pecado e a ira de Deus. O segundo tópico, justiça divina, justificação para o homem. E o terceiro tópico, a santificação de vida. Depois ele vai concluir a lição e depois dá um pensar e agir, né? Uma chamada para a prática. Uma vez, né, introduzido, vamos iniciar no tópico 1 da lição. No tópico 1, pecado e a ira de Deus, né, ele sugere lermos Romanos 1, do 18 a 32. E diz assim a palavra de Deus: Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, não tem desculpa o homem falar que Deus não existe, negar a glória de Deus, né? Porque é possível é tão óbvio, né, você ver a existência de Deus através da obra criada. Então ele se manifestou à humanidade, né, ele se deixa conhecer através da própria criação. Continuando no versículo 21, diz o seguinte, ó: Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrar os seus corpos entre si. Até aqui, né, o homem, sabendo, né, que Deus existe, negaram lhe reconhecerem a sua divindade e colocaram a glória de Deus direcionada a animais, a imagens, a ídolos, né? Se desviaram de Deus e se colocaram a si próprio, né, como Deus, se endeusando, né?
Então, a Bíblia diz que a ira de Deus é contra essas coisas. Na verdade, a ira de Deus não é contra o homem, mas contra a impiedade e injustiça que o homem pratica. Se o homem se libertar do pecado, a ira de Deus não vai sobre ele. Mas como o pecado é intrínseco ao homem, a ira de Deus vai alcançar o homem que não se liberta disso. Continuando no versículo 25, diz o seguinte: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os abandonou a paixões infames. Até aqui. Então o homem, né, por ter escolhido, né, viver afastado de Deus, não glorificá-lo como Deus, Deus permitiu que ele vivesse segundo a sua própria vontade. Então o versículo 26 vai dizer: por isso Deus os abandonou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens deixaram o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza, recebendo entre si mesmo recompensa que convinha do seu erro. Então, nesse versículo 26 e 27, fala a questão sobre o homossexualismo, né? Que o homem e mulher deixaram a sua relação natural, né? E começaram a se inflamar na sua sensualidade, homem com homem, mulher com mulher. E a Bíblia diz que isso é contrário à natureza que Deus o fez, né? E Deus permite que eles, né, vivam conforme o seu erro. Entende que essa questão do homossexualismo é um erro perante Deus. 28 ele diz: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Como o homem ele não quis ter conhecimento de Deus, não quis agir conforme a vontade de Deus, Deus permitiu que ele vivesse conforme a sua vontade, né, ou a sua própria natureza pecaminosa, e com isso cada vez mais o homem foi sendo entregue a sentimentos perversos. E ele começa a enumerar as iniquidades, né, da humanidade. Ele diz o seguinte no versículo 29: estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Minha língua é presa, para mim é terrível falar essas coisas, cara. Pegadinha, terrível. Vamos lá, versículo 30, não para por aí, sendo murmuradores, pessoas que vivem reclamando, murmurando das coisas, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores demais, desobedientes aos pais, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, pessoas não querem se reconciliar, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, as pessoas, né, o ser humano conhece o juízo de Deus, que são dignos de morte. As pessoas que praticam essas coisas não somente fazem, mas também consentem com as outras pessoas que também fazem. Para poder explicar isso, né, sobre a ira de Deus, Deus, né, criou a humanidade. Então não há desculpa para o homem. É possível ver, né, a glória de Deus, né, ver que Ele é Deus pelas coisas que Ele criou. No entanto, o homem quis viver a sua própria sorte, abandonou, né, tudo que Deus fez por ele, né, não, com um ato de ingratidão, como injustiça, né? Começaram a adorar outras coisas, a adorar quadrúpedes, animais, imagens, ídolos. Se colocaram superiores acima de qualquer coisa, se colocando-se como Deus. Então Deus permitiu que o homem vivesse a sua própria natureza. E cada vez mais o homem foi mergulhando no pecado, praticando várias coisas que desagradou o coração de Deus. Então a gente vê hoje em dia, a gente vê assalto, estupro, sequestro,
a gente vê roubo com arma, né? Assassinato, incêndio, vandalismo, violência. Então esse monte de coisas que nós vemos hoje é em consequência do pecado que o homem cometeu. Então, por conta disso, né, o homem mergulhou. É muito comum as pessoas falarem: por que há fome na África? E Deus não vê isso, Deus não faz nada. Na verdade, as coisas ruins que acontecem, as coisas horríveis que acontecem, não é a culpa de Deus. Porque Deus, lá em Gênesis, no capítulo 1, diz que Deus, quando criou, ele falou: é tudo muito bom. Deus, ele criou as coisas boas. Deus, ele criou o bem. Na verdade, o mal não existe como criação. O que existe é a falta de Deus, é a falta do bem. Na física, né, diz que, na verdade, não existe o frio. O que existe é a ausência de calor. Da mesma forma, não existe o mal como criação, mas existe a falta de Deus. E a falta de Deus gera isso, fome na África, porque as consequências dessas coisas, né, é tudo devido aos atos, né, ao egoísmo, à mentira, à inveja, às coisas ruins que nós praticamos, e como consequência nós sofremos essas coisas ruins, onde o mais forte subjuga o mais fraco. Outra forma para você poder entender isso, né, para você possa dominar essa questão desse capítulo 1, vamos fazer uma ilustração. Imagina que você tem aí o teu celular, tá aqui o meu celular aqui, ó, né? E eu vou navegar na internet. Mas para que eu possa navegar na internet, né, ter os dados móveis, eu tenho Wi-Fi. Eu vou navegar no Wi-Fi. Né? Então, quando eu estou perto do roteador, da minha fonte do Wi-Fi, a fonte da onde vem a minha internet, o meu sinal é forte, correto? O meu sinal é forte, meu sinal de internet, minha internet é veloz, funciona da melhor forma possível. Mas à medida como eu costumo me afastar um pouco do roteador, né, da minha fonte do Wi-Fi, mais fraco o meu sinal de internet vai ficando. Até chegar a determinado momento em que vai morrer. O celular já não vai funcionar mais, porque já não tem Wi-Fi, já não tem vida para ele, né? Já não tem, porque ele se afastou tanto da fonte. Então entenda, meu querido, entenda o seguinte: a tua vida, né? Deus ele é o Wi-Fi. Deus é o sinal do Wi-Fi. Deus é o roteador. E a tua vida é esse sinal de Wi-Fi. Se você se afastar de Deus, você está se afastando da fonte da vida. Então você está atraindo para si males, porque é impossível você viver longe de Deus. Você afastado de Deus não funciona. O celular, se você quiser ter internet no teu celular, você precisa estar perto do Wi-Fi para ele funcionar bem. Então, da mesma forma, para que a tua vida vá bem, é preciso que você viva diante de Deus. É preciso que você esteja na presença dele. Uma outra forma, um outro exemplo para você entender isso: viver sem Deus é como o peixe viver fora do mar. Deus, ele não é um namorado possessivo, né? Eu confesso para vocês que quando eu lia o mandamento, né, as escrituras diziam o seguinte, né? Aquele primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura. Eu imaginava, tipo assim, mas Deus também, né? Deus é bem ciumentozinho, né? Mas na verdade eu pude entender o seguinte: que Deus, na verdade, ele está nos protegendo. Quando ele fala para você o seguinte: filho, você não se afasta de mim, não tenha outros deuses, porque a única forma de você se dar bem é você estando em mim. Então você entenda, imagina que você é um peixe, né? E você fala para o mar assim: mar, eu quero estar fora de você, mar. De estar dentro desse mar, mas o mar fala assim: não, eu sou gigante, aqui eu sou um oceano, você pode nadar, né? Você pode ir para vários lugares, mas em mim, você não se afasta de mim, porque você vai se dar mal. Você vai morrer. E o peixe, ele fala o seguinte: não, quer saber? Não, eu quero viver a minha própria vida, eu sou muito bom aqui, eu domino muito bem essa questão, então eu quero viver fora do mar. Por um período de tempo, você vai viver fora da presença de Deus. Mas, no entanto, com o passar do tempo, só vai vir desgraça sobre a tua vida. E no final, vai vir sobre você a morte. Porque assim como o peixe não tem como viver fora do mar,
por muito tempo, você não pode viver sem Deus. É loucura viver longe de Deus. Então não se afaste da presença de Deus, porque é como se você quer ter, da mesma forma como você quer ter um sinal de internet, esteja próximo do roteador. Assim como você quer ter uma vida em abundância, esteja perto de Deus. Assim como você quer ter uma vida eterna, esteja no oceano. Tá me entendendo até aqui? Se você tiver alguma dúvida, deixa algum comentário aí, né? Escreve aí, para a gente poder tentar ser mais claro, né, possível, né, para que é importante, a tua vida depende desse entendimento, beleza? Então a gente venceu aí o primeiro tópico, né, da lição, o pecado e a ira de Deus, nós vimos isso. Agora vamos para o segundo tópico, a justiça divina, justificação para o homem. O capítulo 3 de Romanos, a partir do versículo 9, vai dizer o seguinte: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Bom, comentando aqui, voltar um pouquinho atrás, no capítulo 1 de Romanos, né, Paulo ele fala sobre a humanidade de uma forma geral, que tendo Deus, né, eles não reconheceram como Deus e se mergulharam cada vez no pecado. Mas Deus escolheu um povo, né, os judeus, e a eles entregou a lei. Né, deu os mandamentos, né, que na verdade a lei é boa. A lei na verdade vai te ensinar várias coisas, né, importantes para que você possa viver bem em sociedade, para que você possa, né, fazer bem a si mesmo e bem aos próximos e adorar a Deus, para que você possa ter vida plena. No entanto, nem tanto os judeus, né, mesmo eles recebendo a lei do próprio Deus, eles se afastaram da presença de Deus. Eles cometeram um pecado também. A lei, por exemplo, diz honra pai e mãe. E eles também falharam nesse sentido. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Então, os judeus também, eles falharam, né, no cumprimento da lei. E a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 3, né, que todos pecaram. A gente vai ver aí, lendo o texto, né, e ele diz aqui, ó, demonstrando que tanto judeus como gregos, ou seja, gentios, né, ou seja, então resume basicamente 2 pontos. Judeus, 2 povos, né, judeus e gentios. Gentio é todo mundo que não é judeu. Ou seja, pelo menos eu não sou judeu, então eu sou gentio, entendeu? E diz o seguinte, versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Bom, então, a Bíblia diz, né, que tanto judeu como grego, você todo mundo, pega todo mundo, bota no mesmo saco de pecadores. Todos nós pecamos, não tem ninguém se salva, sabe? Todos nós pecamos diante de Deus. E Paulo, né, ele começa, né, para embasar, né, o que ele está falando, para mostrar que não é sobre o seu conhecimento, ele começa a citar as escrituras. Ele diz no versículo 10, ele diz assim, ó, como está escrito, e ele cita Salmo 14, né, diz que quando Deus olhou a humanidade do céu, procurando quem fizesse o bem, não viu que não tinha ninguém, não, todos erraram, todos pecaram. Ele cita Salmo 10, 7, né, que sua boca era cheia de amargura, de maldição. Então, para você poder entender essa questão, né, Deus tem a humanidade, tem o mundo inteiro, e Deus escolheu um povo, separou, né, o povo de Israel, e deu aos judeus, né, a lei. Deus entregou a ele a lei, né, que são várias regras, né, várias formas como o homem devia se comportar de forma justa, de forma direita, né, para que o homem pudesse viver, né, de forma harmônica. Mas, no entanto, nem Israel, né, o povo separado que viu tantos milagres, que viu tantas maravilhas de Deus, que foi protegido tantas vezes,
foi cumpridor da lei. Todos tropeçaram, todos pecaram. E isso vai dizer Romanos no capítulo 3, no versículo 23, vai dizer justamente isso. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. E no versículo, no capítulo 6, 23, diz, na primeira parte, diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, você não cumprir, né, a lei, você andar praticando a iniquidade, a consequência para isso é a morte. Então, ou seja, todos nós pecamos, né? Todos nós, né, por mais que você vai ler o Antigo Testamento, vai ler a Bíblia, né, e você fala, eu vou cumprir a lei, eu vou honrar meu pai e minha mãe, não matar. Você não é capaz de cumprir tudo que a lei diz, porque você vai acabar tropeçando em algum ponto da lei. Você vai pecar em algum momento. A Bíblia diz que todos pecaram. Eu pequei, você pecou. E como consequência, nós estávamos destinados à morte. A Bíblia diz que Deus é justo, né? Deus, ele fala, eu sou justo. E a justiça, né? O preço do pecado é morrer. Então todos nós estamos condenados à morte por conta disso. Continuando a leitura da palavra de Deus, no versículo 19 diz o seguinte: ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne, ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Às vezes você praticava, né, uma coisa errada, às vezes a pessoa praticava lá um assassinato e não tinha entendimento. Então a lei veio para que você entenda, ó, é errado você matar, é errado você roubar. Então a lei veio para que você possa entender, se ver como pecador, entendeu? Continuando no versículo 21. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos, sobre todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Ou seja, não há diferença entre judeu ou entre gentil. Todos que creem, né, em Cristo Jesus, a Bíblia diz, todos os pecados destruídos estão da glória de Deus. Versículo 24, sendo justificado gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então nós não temos condição de ser salvos pelas obras da lei. Por mais que você seja uma pessoa boa, você faça caridade, você ajuda muitas pessoas, você não faz mal para ninguém, você tropeça em algum ponto, ninguém pode ser justificado pelas obras da lei. Mas se você tiver fé, Deus diz que ele mandou o seu Filho, né, para que através dele, pela fé, você fosse justificado. Continuando no versículo 26, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Onde está logo a vanglória? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Para que você possa entender, toda a humanidade pecou. Mas a Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, que Deus, ele amou o mundo, as pessoas do mundo, de tal maneira que ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meu querido, não é pelas obras da lei. Por mais que você seja uma pessoa boa, né? Se você for fazer um teste, né, falar assim, eu nunca matei ninguém, né? Mas se você odiou o seu irmão, a Bíblia diz que se você odiou, você tem um matado no teu coração, logo você é um assassino. Porque as coisas que nós fazemos externamente, o ato de assassinar, veio primeiramente do que acontece internamente. No coração você já o matou. Então, se você cometer o ato ou simplesmente você desejar mal para alguém, é como se você já tivesse matado aquela pessoa no teu coração. E isso é pecado. Isso é infração da lei.
A Bíblia diz: não adulterarás. Talvez você nunca tenha traído seu marido ou sua esposa fisicamente, mas a Bíblia diz que Jesus ele veio e explicou melhor esse mandamento. Ele disse: se você olhar para uma pessoa para cobiçá-la, já adulterou com ela no seu coração, porque o princípio da maldade começa no coração e lá na base já está errado. Ou seja, mesmo que você não venha cometer o ato, né, de cometer o pecado em si, né, de consumar, mas lá na tua base, que é o teu coração, você já o praticou dessa forma. A lei diz: honra pai e mãe. Se você já desobedeceu ao teu pai e tua mãe, você é pecador, você infringiu a lei. Você fala: talvez eu nunca tenha roubado ninguém, mas isso também conta para aquele CD pirata, para aquela música baixada ilegalmente, né? Se você pediu alguma coisa emprestada e não devolveu, todos nós pecamos. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Mas Deus, Romanos no capítulo 5, né, fala que o pecado veio para o mundo através de um homem, Adão. Mas Cristo é o novo Adão. Assim como o pecado veio para o mundo através de um homem, importa que o pecado saia do mundo através de um homem, de um único homem também. Mas esse homem não poderia ter pecado, e Jesus veio, deixou a sua glória no céu. Ele abandonou, né, a sua glória no céu para viver como nós, se fez como homem. E viveu uma vida inteira. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou, para que ele tivesse condição de pagar o preço para que nós fôssemos justificados. Onde você hoje, pela fé, Romanos, né, capítulo 10, versículo 17, diz o seguinte: se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Se você confessá-lo com a sua boca que Ele é Senhor e crer de todo o coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Não por obras da lei, mas pela fé, você vai ser justificado. E antes nós estávamos destinados a uma vida de condenação, agora nós não somos mais condenados. Nós temos uma esperança de uma vida nova no céu, na presença de Deus. Para poder firmar, pega o seguinte exemplo. Imagina que você é um motorista, você tem um carro, né? Você tem o seu carro e todo motorista, né, ele é sujeito às leis de trânsito, que é algo bom. A lei de trânsito foi feita para proteger as pessoas, para proteger o próprio motorista, o passageiro e os pedestres, né, proteger as pessoas. Mas vamos supor que você seja um motorista ruim no sentido não de dirigir mal, mas de não ter habilidade na direção, mas ruim de não ser cumpridor das leis. Você avança sinal, você não respeita limites de velocidade, você está em alta velocidade, a pista o tempo inteiro, mas quando vê o radar você diminui, você passa batido naquele momento ali, mas depois você começa a correr de novo. Digamos que você use o teu celular, né, use o teu celular enquanto dirige, né, você cumpre várias coisas, descumpre várias coisas, anda na contramão, estaciona em local proibido, enfim, até que um dia a casa cai. Então chega em um determinado momento, você é parado por um guarda e ele pede a tua carteira que está vencida, né, a tua habilitação está vencida, e ele fala o seguinte: cara, você é um infrator. E ele fala: mas por que sua carteira é vencida? Não, você não sabia, mas vamos supor que o Detran tivesse feito uma parceria com todas as concessionárias de carro e nela tinha uma câmera escondida que tudo vê. Então tudo que você praticou, essas imagens estão sendo lançadas diretamente para o site do Detran, onde o guarda ali, né, o agente de trânsito, ele vê ali tudo que você cometeu de errado, todos os seus delitos, e você passa a receber, né, a consequência de tudo que você fez de errado. E a multa sobre multa, tem vários tipos de infração leve, média, grave, gravíssima. Todo tipo de infração você cometeu e agora a multa está ali para você pagar. Uma multa astronômica que você não sabe nem de onde você vai tirar dinheiro para pagar. Aliás, você não tem condição de pagar essa multa. A sua carteira é recolhida e você não pode mais dirigir. E pela condição de vida que você tem ali, de condição de motorista que você era, você teria que passar por um curso de reciclagem para poder... Ou seja, você está morto como motorista.
E depois você começa a refletir sobre isso. Refletir de tudo errado que você fez, tudo que você praticou como motorista, começa a lembrar de cada infração que você cometeu. Você começa a sofrer por isso, porque você está morto. Como motorista, já era para você. Você gostava tanto de dirigir, mas agora não pode mais, mas você está morto. Mas imagina que uma pessoa que gosta muito de você, vê você triste, arrependido, né, por todas as coisas erradas que você praticou. Essa pessoa fala: o que houve, meu filho? Você fala: eu sou um infrator da lei. Eu descumpri todos os itens da lei. Eu não sou realmente digno de dirigir porque eu agi mal e hoje eu estou sofrendo a consequência dos meus atos. E a consequência para mim é morrer como motorista. Mas essa pessoa gosta tanto de você que ele fala: deixa eu ver o valor da tua multa. E ele começa a olhar a tua multa e fala: nossa, realmente a multa, o preço é caríssimo. É um preço alto. Mas eu tenho condição de pagar essa multa. E a pessoa fala: mas por que você vai pagar essa multa? Mas porque eu te amo. E ele decide pagar a multa. Ele leva sobre si toda a culpa que você teve. Ele leva sobre si todas as suas infrações. E de modo que você não é mais um infrator, você passa a ser livre. Antes você era impedido de dirigir, mas agora a tua multa foi paga. E você passa a fazer uma reciclagem com esse homem, né? Essa pessoa que pagou. E agora você pode viver uma nova vida. E agora você vai poder voltar a dirigir. E se um dia alguém parar você e falar: deixa eu ver a tua habilitação, a câmera vai puxar, aquela câmera que tudo vê, que tudo mostra, só vai estar constando o seguinte: justificado. Se Deus permitisse que você não fosse condenado, Deus não seria justo. Mas se alguém se colocasse no lugar para poder pagar a tua dívida, você não é mais devedor, entende? Você não tem mais dívida sobre você, você foi justificado, você foi tornado justo. E isso a gente fecha esse tópico 2 e vamos iniciar imediatamente no tópico 3. Bom, o tópico 3, né, santidade de vida, diz o seguinte, Romanos capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem a verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificareis as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus,
esses são filhos de Deus. Porque não recebeste espírito de escravidão, mas outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica como o nosso próprio Espírito que somos filhos de Deus. É o seguinte, Paulo, no capítulo 6, né, de Romanos, ele fala o seguinte, bom, já que eu sou justificado pela fé, eu creio em Jesus, né? Não é pelas obras, eu vivo fazendo coisa errada, enfim, eu vivo tropeçando, mas eu creio em Jesus, eu creio em Deus, né? E eu sou justificado pela fé, né? Eu entendo que não é pelas obras. Então eu posso continuar pecando? A Paulo diz, claro que não. Claro que não. Porque eu não sou mais sujeito às obras da carne. Paulo ele diz no capítulo 7, miserável homem que eu sou. O mal que eu detesto, eu faço, mas o bem que eu quero fazer, eu não faço. Ou seja, o mal, né, pra gente, quando se reconcilia, que aceita Cristo como Salvador, a gente não tem mais prazer no pecado. A gente continua pecando porque a nossa carne ainda não foi glorificada, nosso corpo ainda não foi glorificado, né? Mas a gente ainda vai viver uma vida inteira ainda, né, no processo de santificação, que é esse tópico 3, né? E a partir do momento em que você aceita Cristo como teu Salvador, até que Ele volte, né, você vai viver o processo de santificação. Então você não deve querer continuar praticando as coisas, né? Porque o Espírito que habita em nós, se é que você tem um Espírito, né? Se você tem um Espírito, então é o selo que você foi salvo por Cristo Jesus. E a gente aqui, para a gente poder fechar, né, o entendimento aqui, você imagina essa linha vermelha, é a linha do tempo da tua vida, né? A nossa vida segundo a carne. E a gente pratica várias coisas erradas, né? O homem, né, a humanidade, né, querendo viver conforme a sua própria vontade, conforme o seu próprio querer, querendo viver afastado de Deus, mergulhou cada vez mais e mais no pecado, e pecado gerando pecado. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então nós assim vivíamos na carne. Deus deu a lei ao povo judeu, mas nem os judeus foram capazes de cumprir a lei. A Bíblia diz que todos pecaram, todos estão destituídos, tanto os judeus quanto os gentios, né? E a consequência disso era a morte. Todos nós estávamos destinados a morrer. Mas Deus enviou o seu único filho para poder nos resgatar, para que nós fossemos justificados não por obras da carne, não por cumprir, por ser bonzinhos, né? A gente tem mania, a Bíblia diz que todos nós estaremos diante de um julgamento. E lá será lido, né, serão abertos alguns livros. E um livro, o livro chamado o livro das obras. E lá a gente acha que a gente fala assim, eu sou bom porque eu não mato, eu não roubo, né? A gente tem parte do princípio que a gente acha que nós somos bons se comparando em relação às outras pessoas, mas nós não seremos julgados em relação ao nosso comportamento em relação às outras pessoas, mas nós seremos julgados pelas obras, pela lei. Mas se você entregou a tua vida em Cristo Jesus, você sai debaixo do jugo da lei. Se você crer em Cristo Jesus, Romanos 10, né, versículo 9 diz: se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres de teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, se você crer que Cristo morreu por você, mas que Ele também ressuscitou para que você pudesse ter uma nova vida e vida com abundância e confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, você é justificado. Então o processo da salvação, né? A salvação, a justificação é um ato, já foi feito, Cristo morreu por você. Mas a gente precisa passar por um processo. O primeiro processo é você reconhecer o pecado. Então a lei foi feita para isso, para que ela falasse assim, isso é errado, matar é pecado, adulterar é pecado. Fazer o que você pratica aí, você sabe, e pior que você tem uma lei na tua consciência que diz que é errado. Então quando você tem reconhecimento, você entende que você é um pecador, e
você se arrepende dos seus pecados e pede perdão a Deus, você crer e confessar que Ele é Senhor, confessar Jesus, que Ele morreu por você, então você é justificado pela fé. Não por obras, mas pela fé. E o Espírito Santo, ele vem fazer morada em você. E você vai viver uma vida não mais segundo a carne, você vai viver uma vida segundo o Espírito, né? E essa caminhada com Deus é o processo de santificação. E a Bíblia diz que sem santificação ninguém poderá, né? É como se você tivesse nascido de novo. E é o que a Bíblia fala, né? Em João capítulo 3. Você parte para um novo nascimento. O batismo, né? Paulo no capítulo 6 de Romanos diz que o batismo, né, representa que você está morrendo com Cristo, e quando você levanta das águas, você está vivendo por uma vida nova. Então você vai iniciar uma vida nova, onde você vai aprender. Então por isso se faz importante, né? Uma das coisas que vai ajudar você a crescer é aprender da palavra de Deus. E queria louvar a Deus pela tua vida que está acompanhando até aqui, né? Esse vídeo, né? Você está demonstrando interesse em aprender da palavra de Deus. E o Espírito Santo, ele vai te aperfeiçoando, vai te moldando. Você vai viver num processo de santificação. Você ainda vai continuar errando na vida aqui, né? Enquanto a gente viver. Mas vai chegar um momento em que, quando Cristo voltar, nós iremos morar com Ele. E esse corpo corruptível que nós temos será transformado num corpo incorruptível. Um corpo que não vai ter mais doença. Um corpo que não sente mais dor, não tem mais tristeza. E nós vamos viver para sempre com Ele na glória. Amém? Bom, para pensar e agir, né? O autor da revista, ele coloca o seguinte, ó: quando olhamos a natureza, a sua beleza e grandiosidade, vemos que toda a criação aponta para o Criador. Então por que todo ser humano precisa adorar a criatura, aves, animais e objetos criados no lugar do Criador? Quando acontece assim, Deus permite o homem seguir o seu caminho, entregando-se à própria sorte. Pense e reflita sobre a situação de permissividade que aflora em nossa sociedade, como homossexualidade, adultério, crimes, etc. Pela palavra que estudamos, tudo isso é consequência do afastamento de Deus. Mas Jesus é a justiça de Deus para todo aquele que busca socorro e salvação. E isso se alcança somente pela fé. Se ser santo no mundo e agir como tal é resultado da ação do Espírito na nossa vida. Precisamos pregar a mensagem redentora e orar em favor daqueles que estão vivendo ainda segundo o pecado. Amém? Ainda gostaria de deixar alguns pedidos, né? Esteja presencialmente na escola bíblica. Esteja presencialmente com a tua igreja, né? Com o teu grupo, né? Com a tua célula, enfim. Né? Porque através da vida dos irmãos, dos testemunhos, um cresce com o outro. Então, se você pode estar na igreja, esteja na igreja, beleza? Outra coisa, dá uma moralzinha, você que ficou até o final, né? Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho da notificação, porque toda vez que a gente gravar um vídeo novo, né? Você vai ser notificado e o vídeo, né, vai chegar para você. Dá um like aí, você que ficou até agora, né? Compartilha para outras pessoas o vídeo, para que essas pessoas sejam alcançadas, né, pelo Evangelho de Deus. Amém? Eu quero agradecer, né, a todos, né, essa lição, né, Vivendo pela Fé, a carta aos Romanos. Agradecer você que me acompanhou até aqui. E não para por aqui. Temos a próxima lição, né, a unidade cristã, a primeira carta aos Coríntios. Então a gente se vê na próxima, beleza? Fique com a força do L e Deus te abençoe. Amém.